Queria aproveitar, inclusive, para trazer uma reportagem muito interessante que está em destaque na nossa página, falando dos efeitos já micro, mas efeitos aqui em São Paulo, no comércio da 25 de março. São 3 minutinhos só que vocês ficam com a gente. Continuando por aqui, então, no YouTube, trazendo esse destaque da reportagem da Manuela Rached, gente, porque enquanto está todo mundo, todos os especialistas tentando entender os efeitos para a economia mundial da decisão do Trump de aumentar os impostos de importação de mercados ali de vários parceiros, a gente fala aqui nessa reportagem da movimentação na 25 de março, dando algumas pistas das consequências para o país, pelo menos no curto prazo. A gente tem aqui essa reportagem com detalhes interessantes, trazendo destaque de brinquedos a tecidos, passando por eletrônicos, bijuterias, utilidades para casa, são ali dos principais produtos importados de países asiáticos que abastecem as milhares de lojas da região da 25 de março, que é ali o comércio popular aqui no centro de São Paulo e que funcionam também ali, de certa forma, como distribuidoras para sacoleiros, comerciantes no Brasil todo que trabalham com vendas, enquanto os especialistas estão tentando entender os efeitos na economia mundial de tudo isso que a gente estava discutindo aqui até agora. 25 de março está dando algumas pistas e aqui a Manuela traz alguns registros interessantes, por exemplo, de uma comerciante que revende produtos chineses na 25 de março, reclamando do aumento inédito de preços na região recentemente. A proprietária de uma pequena loja de utensílios e artigos eletrônicos que fica ali em uma galeria da rua, Cristiane Aparecida dos Santos, disse que há cerca de uma semana tem notado diariamente o encarecimento de mercadorias que ela compra de fornecedores chineses para revender. Ela dá aqui o exemplo, por exemplo, de um kit de canetinhas chinesas, que em março estava custando cerca de R$ 50 entre os fornecedores dela, que já aumentou para mais de R$ 70 na segunda semana agora de abril. Aumentos que, é claro, vão sendo repassados ao consumidor, como destaca aqui a comerciante na entrevista para a Manuela, falando aqui que os fornecedores dizem que é por causa do dólar alto. Eu não sei se tem a ver com essas brigas de governo para taxar as mercadorias. Só sei que desde o começo de abril os preços estão absurdos e somos nós, os pequenos, os mais prejudicados. É o que a Cristiane, que conversou aqui com a nossa reportagem, trouxe, fazendo um pouco até, transparecendo um pouco a opinião dos brasileiros como um todo, tentando entender o que está acontecendo distante, mas que chega diretamente. Uma funcionária de Santos também contando que até o mês passado recebia de 10 a 15 clientes por dia. Já na última semana, a média de consumidores diários por lá caiu para 5, dizendo que o pessoal não quer comprar lá mais, falando que vão comprar pela internet, que sai mais barato. Os frequentadores como um todo da 25 de março concordando que os preços na região aumentaram de um início do ano para cá, mas é importante trazer esses dados para entender o que realmente já é o impacto, o que é só um sinal do que está por vir. Estamos voltando aqui com todo mundo da nossa audiência, TV, YouTube, todo mundo reunido nesse sábado, trazendo os destaques internacionais. E agora há pouco estava trazendo o destaque de uma reportagem muito interessante que está na nossa página do UOL, falando de movimentações na 25 de março, o Centro de Comércio aqui de São Paulo, dando algumas pistas do que pode ou não ser consequências econômicas para o país, dos preços de produtos chineses que são comprados por aqui. Queria só um comentário rapidinho seu sobre isso, professor, porque, claro, não dá para a gente cravar nada exatamente, mas os efeitos vão lentamente sendo sentidos. Estava conversando até com um jovem lá na China mesmo, agora na sexta e na quinta-feira, ele falando de impactos diretos que estão começando a ser sentidos lentamente, mas também de ações que confundem, de certa forma, a população. Ele me mandou uma foto de uma placa, por exemplo, que tinha na frente de uma loja lá na China, dizendo que ia ser aplicada uma taxa de serviço para os consumidores americanos lá de 104%, tendo em vista esse contexto. Ou seja, a gente abre espaço para além da dinâmica oficial da economia, para essas movimentações que vão alimentando a percepção da população do que está acontecendo, na sua opinião? Sem dúvida, e com efeitos normalmente não muito sadios. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Canadá, onde o Partido Conservador estava com uma vitória, né, na eleição que sucederia o Trudeau garantida, mas por serem a versão MAGA, né, Make America Great Again canadense, tiveram desde o tarifaço do Trump inicial ao Canadá e desde que ele assumiu, uma queda nas pesquisas abrumadora.
E hoje o partido do Trudeau possivelmente vai eleger o sucessor. Tá? Por quê? Porque gerou na população uma animosidade muito grande. Ó. E os efeitos sociais são muito ruins, né? Não é só o percentual, não é só a subida do preço do produto, mas, né, novos antagonismos, xenofobismos também surgem na esteira desse tipo de medida do Trump. Ou seja, o impacto assim, se alguém tinha dúvida o quão deletério poderia ser a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos para o planeta, tá aí. Né? Não, assim, por cada ângulo que a gente vê passos atrás em todos os sentidos, em todos os marcos civilizatórios, culturais e inclusive comerciais. No ponto específico da 25, como eu tinha comentado antes, eu acho que a gente tem que ter calma. Vão ter movimentos que indicam oportunidades e outros crise. E dessa equação que vai demorar um certo tempo para se acomodar, porque esse processo vai ocorrer ao longo dos próximos meses, lá na frente a gente tem que ver como vão ficar as coisas. Eu acredito que pelo Brasil ter um mercado não tão aberto como outros países, nesse momento foi uma oportunidade, foi uma forma de se resguardar um pouco. E dado esse perfil que o governo e o Estado brasileiro estão assumindo nesse processo de tentar rearticular esses novos acordos bilaterais com grandes agrupamentos de países ou com as grandes potências como a China, União Europeia, BRICS, etc., eu acho que a gente pode sair lá na frente numa situação melhor. Mas é um período, né? Vamos ter que cruzar o deserto até chegar lá. Mas acho que o Brasil tem todas as condições para cruzar melhor que muitos dos países vizinhos e do planeta e chegar lá na frente numa situação melhor do que a inicial. É do pequeno grupo de países que, se souber, tiver paciência para fazer essa travessia, pode sair mais fortalecido.